Olá, boa Tudo noite, bem com o senhor? Boa tudo bem? noite. Peço desculpas Rece- pelo meu atraso, Imagina, são 7 horas. certo? Recebam nossos abraços, nossos mineiros. Da, Nós me- estamos distantes, mas da, me- perto, né? da mesma forma, só deixa eu ajeitar a pronúncia. Ariete, Isso, tá, perfeito. perfeito, perfeito. Só para eu não me confundir, não cometer nenhuma gafe. Imagina, estamos em casa, né? Muito obrigado pela acolhida e pelo convite. Imagina, já fica o convite aí para presencialidade, quando puder conhecer Sem as terras dúvida, mineiras, claro, né? sem dúvida alguma. Nós estamos aqui bem no meio das Minas Gerais, uma cidadezinha com 30 mil habitantes, bem característica mineira mesmo. Tá, aí é Viçosa? Guanhães, Ah, Guanhães. Goiânia, tá. Tá. Isso, nós estamos aqui no Vale do Rio Doce, Sim. pouco para baixo de Valadares, um pouco para Ah, baixo de sim. Santo Sim, Antônio. sim. Perfeito. É, e eu tô aqui no sul do sul, né? Tô aqui no sul do sul. É praticamente o apêndice do Brasil. Eu sempre digo aqui é o apêndice, né? Rio Grande é que é o final do. Verdade. É. E tá frio? Ah, hoje fez bastante. Voltou o frio, né? Nós tivemos dias muito chuvosos aqui e hoje retornou o frio, retornou forte, assim, tá? Agora mesmo tá 6 graus a temperatura. Misericórdia. Então, Eu falo que nós mineiros, nós não sabemos sentir frio não, né? ah, eu Qualquer acredito. vento- Eu acredito. Eu acredito. Qualquer ventinho que dá aqui pra gente, a gente tá achando que tá nevando, né? Não, a gente acostuma aqui. Eu nasci no estado errado, te confesso, Ariete, que eu não gosto do frio, sou adepto ao calor, e, enfim, mas não tenho o que fazer. Por enquanto, meu sonho de vida ainda é morar no Nordeste, mas vamos ver, quem sabe. Sonho de muitos, né? É verdade, é verdade. Professor, eu normalmente eu espero dar um protocolo para eles de 5 minutinhos para acabar de chegar. O que Perfeito, que você querido. acha? Perfeito, não, fica bem à vontade, assim, eu tô no tempo de vocês, obviamente, eu acho que a gente não estende mais que uma hora e meia, né, porque esse formato é cansativo, né, mas pra mim é tranquilo, podemos aguardar, assim, um pouco mais de gente chegar na sala de aula. Me diz uma coisa, a instituição de vocês aí é pública ou privada? Sim, nós somos uma instituição do Estado de Minas. Ah, Deixa do eu só estado. contextualizar para o senhor. Certo. Esse nosso curso aqui é um curso novinho, né? A gente está começando agora. Olha que É um interessante. curso fora de sete. Esse curso de Direito, ele é de Diamantina. Uhum. Mas aí está tendo essa oferta fora de sede em Guanhães. É, é uma outra vertente, né, de localização também, com outras dificuldades. Então nós somos alunos de primeiro período. Certo. A gente está. Faltam aí mais umas 3 semanas, nós finalizamos nosso primeiro semestre, né? Os alunos desenvolveram algumas atividades bem bacanas esse semestre. Nós fizemos um trabalho de direito, associando, né, a transdisciplinaridade entre direito e literatura com o livro Dom Casmurro. Interessante. Contextualizamos, né, a questão do direito e de outras ciências também. E eles terminaram com um júri simulado, mas para poder fazer a aprendizagem da oratória, né? Ah, Foram legal. muito bem, professor. Ah, que E legal. ontem eu fiz com eles, não com a turma toda, mas com uma parte considerável, né, de domingo, a gente sabe das dificuldades, uma visita a uma comunidade quilombola declarada aqui em Goiás. Olha que interessante. Interessante, Interessantíssimo. né? Exato. Então eu estou preparando-os para desenvolvermos e trabalharmos, né, as violências por conta de raça no semestre que vem. Então, meu primeiro objetivo foi mostrar para eles, né, para que eles possam ter o visual, Certo. para Certo. que, eu costumo dizer assim, para que a gente tenha uma aprendizagem significada, né? Uhum. O direito tem muito de abstrato, né, de abstração. Sim. E eu acho que a gente tem que significar a aprendizagem para termos afetividade, né? A educação ela desenvolve com afeto, né? Exato. Então, eu já estou lendo 2 livros, né, para eles, que é o Racismo Estrutural do Silvio Almeida e também o Pequeno Manual Antirracista para algumas praxes, Da Djamila. da Djamila. Uhum. E vamos trabalhar no projeto Direito e Literatura o Torto Arado, que é Do Itamar. texto, né, Aham. do Itamar. Excelente. Mas assim, eu
né? Então a gente já vai entregar nas obras. Férias, depois que a gente começa a estudar, nunca mais tive, né, professor? Não tem. Isso aí, depois que a gente vai pro trânsito acadêmico, acabaram as férias, né? As férias da gente é lendo, enfim. Exatamente. Né? Os nossos projetos de pesquisa, né, Ariete, acabam também se desenvolvendo nos períodos que a gente tem vagos dentro das nossas instituições, né? Então, o pessoal tem que se acostumar com essa dinâmica aí, porque quem vai percorrer essa trajetória é isso aí que acontece, né? Verdade. Agora, assim, não me xinguem, né? Nós vamos aproveitar o tempo aí, são leituras que dá pra fazer nas férias, né? Já adianta também, depois não fica acumulado. Também, exato. O texto do Silvio Almeida é um texto, inclusive, de um sujeito do direito, né? É um texto do direito da filosofia, é um bom texto, é um excelente livro, assim, acho que começam muito bem vocês com este texto, porque ele dá um panorama do que é o racismo estrutural no Brasil, ele vai conceituando, inclusive, no campo do direito e da filosofia, né? Acho que é bem interessante. E o manual da Djamila é um manual mesmo, né? É algo, né, protocolar, mas que é interessante, porque tem uma terminologia ali bastante razoável. Então, vocês estão num bom caminho. Acho que vão por um bom caminho mesmo. Obrigada, professor. Então, podemos começar? Vamos lá. Pessoal, vou colocar a gravação, tá? E aí a gente faz a abertura. Iniciar. Ainda não foi. Ok, então boa noite a todas, a todos, a todos. Nós estamos aqui hoje com o professor doutor André Luiz Pereira, sociólogo, né, titulado, professor doutor pela Universidade Federal e professor do IFSU Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, eu costumo dizer que as tecnologias da informação e da comunicação, professor, nos permitem esse diálogo. Nós estamos longe, mas estamos perto, né? Mediados aí pela tecnologia. O professor André eu não conheci por intermédio da minha amiga Sidmara, né, por questões pessoais não pôde estar aqui conosco. Receba meu abraço, professor André, e nosso muito obrigada, dos meus alunos que aqui estamos. Já fica o convite para conhecer nossas terras mineiras, aqui no centro de Minas Gerais. E seja muito bem-vindo a essa sala, ainda que virtual, e com o nosso abraço, e muito obrigada mais uma vez. Professor, fique à vontade, meus alunos são participativos. Ótimo. Então fique à vontade se eu quiser falar e deixar que eles já façam a intervenção. Ótimo. Ou ao final, da forma como o senhor entender, tá bem? Perfeito. Muito obrigada, eu estou aqui. Perfeito. Então vou desligar o microfone. Certo. Bom, gente, boa noite a todos. Eu agradeço a acolhida da Ariete e estou aqui, né, substituindo uma grande amiga em comum que temos, que é a professora Sidmara, que por motivos pessoais não tem como estar aqui. Eu fico muito feliz de ter sido recomendado. Vejam bem, estou no outro lado do país, né? Estou no sul do país, no sul do sul. E queria deixar para vocês, assim, primeiro, que fiquem à vontade, façam as intervenções no momento que eu vou fazendo as considerações. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, porque, vejam bem, nós viemos de 2 anos e meio de pandemia, certamente todos nós estamos cansados das apresentações muito formais. Então, quero que isso seja uma sala mesmo, que vocês possam apresentar questionamentos e que a gente vá juntamente construindo, né, esse breve percurso que vamos discutir políticas sociais, indicadores e minorias sociais, né? Então, digo de onde venho, meu nome é André, eu sou sociólogo de formação, hoje sou professor de sociologia, mas a minha formação inicial é no campo das ciências sociais. Fiz graduação aqui na Universidade Federal de Pelotas no início dos anos 2000, depois fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazer mestrado e doutorado em sociologia. Já tive uma experiência bastante grande trabalhando como sociólogo e pesquisador, né? E o que me interessa como tema de pesquisa é a sociologia política com foco na participação política da população negra em processos decisórios. Né? E talvez por isso, inclusive, Sidmara tenha me recomendado a professora Ariete, considerando que eu tenho trabalhado o campo das políticas sociais, olhando para esse grupo minoritário específico, que é a população negra, dentro das estruturas de poder, né, da sociedade brasileira. Então, me parece que onde posso contribuir, primeiro, é pensar qual é o quadro das políticas sociais hoje, principalmente aquelas produzidas pelo poder público, né?
e em que medida essas políticas sociais ou a supressão delas tem impactado diretamente sobre a comunidade negra. Né? E esse me parece um tema importante, considerando a realidade que nós temos hoje, tamanha a desigualdade que o Brasil volta a ter no período presente, né? E tamanha a necessidade de que o Estado se faça presente na vida das pessoas. Então, o primeiro ponto que me parece razoável de nós explorarmos é o que é a política social? Como é que se concebe a política social? Em geral, políticas sociais são produzidas pelas estruturas do Estado. Não obrigatoriamente só por elas, mas em geral produzidas pelas estruturas do Estado. Né? E aí a gente vai desde aquelas mais comuns, como as políticas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, até políticas mais localizadas, que são o caso das políticas de assistência social, né? As políticas que visam minorar desigualdades, as políticas para a redistribuição de renda. Né? E isso está no grande guarda-chuva das políticas públicas, mas tem recortes específicos para segmentos considerados minoritários. Aí nós vamos lá. População negra, população indígena, pessoas em situação de rua, alguns casos em que a população feminina, que é majoritária hoje no Brasil, inclusive do ponto de vista demográfico, tem sido atendida pelas políticas de Estado, principalmente no campo da distribuição de renda e da segurança pública, né? Considerando também a realidade que nós temos de violência contra as mulheres. Então, políticas sociais têm origem de sua produção, né, a partir dos estímulos do Estado. Pois bem, como é que a gente pensa isso? E aí eu gostaria de explorar com vocês um pouco a noção de cidadania que está posta na produção de políticas sociais. Né? Eu tenho discutido o conceito que o Amartya Sen trabalha, né, o indiano Amartya Sen, que é o conceito de vida digna. Então, política social serve de maneira bastante assim, superficial para conceber condições básicas de vida digna para as pessoas. Né? Então, em um país tão assimétrico quanto o nosso, se faz cada vez mais necessária a presença do Estado. Né? E aí é interessante pensar, porque não consigo descolar isso, né, Ariete, da perspectiva de que desde 2016 nós temos uma retirada da responsabilidade do Estado sobre a execução de políticas públicas e principalmente sobre essas políticas sociais. Né? Nós, enquanto trabalhadores, e vocês, enquanto estudantes no campo da educação, temos sentido isso na medida em que o Estado brasileiro hoje ataca violentamente o Ministério da Educação, suprimindo recursos, né? E esses recursos, obviamente, geram um impacto negativo, né? E produzem uma sensação bastante difícil, né, de supressão da cidadania. Né? Porque, vejam bem, nós temos percebido, porque aqui o caso de Pelotas é bastante marcante, nós temos uma universidade que recebe pessoas de muitos lugares do Brasil e até do mundo. Né? E nós temos percebido assim, que os estudantes estão cada vez com mais dificuldade de manutenção, de permanência na cidade, de permanência na universidade. Por quê? Porque não há recursos, né, para a sua permanência aqui. Então, me parece que há um confronto, e eu acho que é interessante pensar isso, entre uma lógica de necessidade do Estado e uma dinâmica de atendimento do interesse privado. Né? E aí a política social, ou as políticas públicas de uma maneira geral, elas têm sido combatidas pela estrutura financeira, pelo capital de uma maneira geral, né? E esse combate se dá justamente na supressão de investimentos, né? Porque se considera, por exemplo, nós vimos durante a pandemia, se considerou a educação como um custo, saúde como um custo, né? E um custo altíssimo, porque já estamos em 675 mil pessoas mortas, porque, dentre outras coisas, se tergiversou sobre a possibilidade ou não de compra de vacina. Né? E isso está justamente nesse polo, nesse campo que eu quero concentrar com vocês, de pensar o papel das políticas sociais para a garantia de vida digna. Né? Uma outra questão importante, e que está nesse escopo de pensarmos ou de avaliarmos as políticas sociais, diz respeito ao mundo do trabalho. Quer dizer, desde todos os resultados, e aqui estamos num curso de Direito, eu acho interessante isso, viu, professor Ariete? Porque a gente precisa problematizar, por exemplo, os resultados de algumas ações do sistema judiciário brasileiro em relação
ao combate à corrupção. Por exemplo, o caso da Operação Lava Jato, me parece o mais marcante, né? Porque ele resta, hoje, se sabe, impactando sobre a gestão de políticas no campo do trabalho. Haja visto que as principais empresas que empregavam milhares de pessoas em todo o país, inclusive fora dele, foram severamente atingidas. E veja bem, fala aqui um professor que não é contrário ao combate à corrupção, muito pelo contrário. Me parece que esse é um objetivo, né, de toda a sociedade minimamente decente que evite a corrupção. Agora, tem que se combater os corruptores e não a estrutura funcional da economia. E vimos isso, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar hoje uma sobrecarga no mundo do trabalho, porque nós temos um percentual cada vez mais alto de população desempregada ou de emprego na informalidade. O atual governo, os governos que sucederam a ex-presidenta Dilma, não tem políticas de emprego, políticas sociais que estimulem, por exemplo, o pleno emprego, certo? E isso tem a ver justamente, vejam bem, quando a gente vai falar de indicadores sociais e minorias, vocês devem pensar, o cara vai encher a gente de tabela. Não, eu quero fazer um exercício com vocês que é o seguinte, não precisa encher de tabela. Quando a gente pega qualquer reportagem aí, se vocês procurarem na internet agora, qual é o grupo populacional mais afetado pelo desemprego? É a população negra. E dentre a população negra, as mulheres negras são as mais afetadas. Foram as primeiras a se desempregar e são as últimas a conseguir retornar para o mercado de trabalho formal. Não há políticas públicas, né, que deem garantia, por exemplo, de manutenção dessas pessoas. Né? E aí, não por acaso, nas famílias negras, hoje, 55%, gente, das famílias negras no Brasil, e é interessante porque eu falava desse dado agora à tarde numa aula, 55% das famílias negras no Brasil são geridas por mulheres. Né? Então, esse é um dado importante, porque daí quando a gente vai falar de distribuição de renda, por exemplo, a questão do término do Bolsa Família e da criação dessa outra política, porque no Bolsa Família estava associado, por exemplo, à perspectiva de manutenção das crianças na escola, controle de vacinação, né? E mesmo até a busca pela empregabilidade, hoje não temos mais isso. E aí a população negra, as mulheres negras foram severamente afetadas. A professora falava que durante o final de semana levou seus estudantes para uma experiência numa comunidade quilombola. Vejam bem, eu aqui na região rural de Pelotas, nós atendemos uma comunidade quilombola num projeto de extensão que vem discutindo, dentre outras coisas, a questão do uso apropriado da terra, do próprio embate que existe sobre a questão da propriedade da terra, né? Então tem um projeto aqui no Instituto Federal e eu venho desenvolvendo com essa comunidade. E uma das evidências que nos tem ficado mais marcante assim, é a ausência de políticas públicas para a agricultura familiar. Né? Houve uma supressão também das políticas direcionadas à agricultura familiar no Brasil e as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas foram as mais afetadas por essa supressão, justamente porque o Estado brasileiro passou a ser gerido sob uma lógica privatista, certo? E que está ligada a uma concepção de economia que se chama neoliberalismo, hoje alguns nomeiam como ultraliberalismo, né? A ideia de entregar tudo para a iniciativa privada. Então, me parece razoável que nós possamos pensar assim, bom, quem são esses sujeitos afetados pela ausência do Estado? Né? E, de novo, vai aqui um professor que tem severas críticas à maneira como o Estado brasileiro gera as políticas públicas. Mas não dá para a gente pensar ou abrir mão da capacidade de refletir sobre a necessidade que temos de que o Estado participe da produção de políticas públicas. Né? Quando nós olhamos aí as várias informações, IPEA divulgou agora há pouco uma pesquisa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma pesquisa sobre violência. Não é possível desatrelar o processo econômico das resultantes sociais, certo? Então, assim, eu poderia encher vocês de gráficos e tabelas aqui, mas o que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte exercício, assim.
Bom, como é que nós pensamos numa sociedade desigual a possibilidade de ausência do Estado da responsabilidade sobre a produção de políticas públicas e de políticas sociais? E por quê, gente? Porque, vejam bem, nesse aspecto, acho que a Sidmara foi muito feliz em me convidar, porque a gente vem conversando sobre isso há algum tempo, né? Quando nós falamos de minorias, nós estamos falando de minorias do ponto de vista de acesso ao poder formal, certo? Porque as principais minorias no Brasil, a população negra, as comunidades indígenas e a população feminina, são as maiorias demográficas. Nós temos hoje mais mulheres do que homens na sociedade brasileira. A população negra vai ser a única que vai crescer do ponto de vista demográfico no próximo censo. Nós vamos bater aí em 60%, 62%, né? E nós temos um grande contingente de pessoas em situação ou de pobreza ou de miserabilidade. Então, estes grupos são os grupos afetados pela presença ou ausência do Estado, né? A história recente da produção de cidadania no Brasil tem a ver com isso. Quando nós vamos ver lá a construção do Plano Real nos anos 90, todo mundo aqui é muito jovenzinho, né, professora? Provavelmente todo mundo é muito jovenzinho aqui, né? Professor, a turma é bem heterogênea, É. metade, metade. Ah, então tá. Então também. Bom, tem os experientes também, então tá ótimo, melhor, porque vão lembrar do contexto do que é a construção do Plano Real, né? Do que é a construção daquela política econômica que resultou nas primeiras evidências de alguma, se não melhoria, diminuição da desigualdade na sociedade brasileira. Bom, houve um aprofundamento dessa tentativa de produção de políticas públicas que vai depois redundar nos governos do Partido dos Trabalhadores, que produzem um estímulo, né, às políticas sociais como não havia se visto ainda na história do país, né? Então vamos lá, as políticas de ações afirmativas que vão desde a educação até o mundo do trabalho, e sempre tomo cuidado com isso, viu, professora? Quando a gente fala em política de ação afirmativa, todo mundo pensa que é só cotas. Não. Houve todo um estímulo, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho à época, para que as empresas construíssem cenários de ações afirmativas para pessoas negras, para indígenas, para quilombolas, para mulheres, e isso resultou num conjunto de ações entre o Estado e a iniciativa privada, com grandes empresas, nos quais houve uma empregabilidade muito grande destes grupos considerados minoritários, né? As políticas habitacionais construídas pelos governos, então, do Partido dos Trabalhadores também vão nesse sentido. O atendimento das mulheres, principalmente, né? A grande sacada que tem a ex-presidenta Dilma de entregar a propriedade do imóvel para a mulher, né? No primeiro e no segundo mandato dela, quer dizer, são políticas públicas focais, né? Porque elas têm um objetivo muito definido e determinado, mas que vão interferir diretamente na maneira como a sociedade brasileira passa a se organizar. E aí, assim, estes grupos que até então eram considerados minoritários do ponto de vista de acesso ao poder, começam a vislumbrar algo que para a sociologia é bastante comum, que é a questão da mobilidade social ascendente. Quando a gente fala em política social, gente, um dos indicadores que tem que estar sempre no horizonte de vocês é qual é a capacidade que determinada política social tem de, numa sociedade capitalista, produzir mobilidade social. Certo? Então, hoje nós vemos políticas econômicas que produzem uma mobilidade social descendente. Né? Por quê? Porque as pessoas estão nas portas dos açougues ou dos supermercados esperando o dejeto ser jogado no lixo, ou seja, o osso, o resto da carne, para que as pessoas possam pegar. Os mercados hoje estão vendendo dejetos embalados dizendo que é comida. Né? Então, o cenário econômico atual produziu uma realidade de mobilidade social descendente para um conjunto importante da população. Então, quando a gente fala em política social, a gente tem que pensar sempre qual é o impacto que a produção dessa política gera no conjunto da sociedade. Né? Nós tivemos, por exemplo, um estímulo ao consumo de bens duráveis, vocês devem lembrar disso aí, meados dos anos 2000, a primeira e depois até metade da segunda década dos anos 2000, né? Em que houve uma diminuição
na taxa, na tributação, né, de muitos bens duráveis, principalmente de linha branca. As pessoas compravam fogão, geladeira, máquina de lavar, enfim. Isso tudo está no campo de um estímulo ao consumo que vai gerar, por sua vez, uma ideia, pelo menos, de dignidade pelo consumo. Aqui tem um problema, viu, gente? Do ponto de vista sociológico tem um problema, obviamente, porque você não produz cidadãos, você produz consumidores. Né? E haja visto, e aqui quero fazer uma provocação a vocês, subjacente a essa dimensão do estímulo ao consumo, veio junto uma ideologia que hoje se incorpora, inclusive, na sociedade brasileira, que é a ideia da meritocracia. Né? Das pessoas terem conseguido acessar determinados bens e serviços pelo seu mérito, sem entender a conjuntura e a estrutura política e econômica que havia sido construída para aquele cenário. Né? Tanto é que hoje nós vivemos o pior dos mundos do ponto de vista da economia, e eu não sou economista de formação, mas tenho alguma leitura, né? Que é tu ter inflação alta, tu ter uma taxa de juro muito alta e um absurdo que é a taxa de desemprego. Então as pessoas não conseguem se empregar, não conseguem consumir e não conseguem contratar crédito. Bom, você tem a tempestade perfeita. Né? E aí por trás disso está o quê? A ideia de ausência do Estado. O Estado não quer se responsabilizar sobre isso. Né? Se a gente for perceber, por exemplo, como é que foi a discussão para o auxílio emergencial, o governo, no primeiro momento, queria conceder R$200 às pessoas. Agora eu lhes pergunto, o que se faz hoje com R$200, considerando o valor de uma cesta básica, né? Que aqui no Sul, não sei se vocês sabem, mas no Sul nós temos um valor de cesta básica que é um dos maiores do país. Em Porto Alegre chega a R$918, a cesta básica, sem consumir o gás. Né? Então, aí alguém pode perguntar, tá, professor, mas o que isso tem a ver com políticas sociais? É justamente nessa franja da sociedade que as políticas sociais chegam para diminuir o sofrimento das pessoas. Né? E aí eu me permito dizer, porque concebo, assim como David Harvey e outros autores, o Estado como um indutor de políticas públicas e não como um supressor das políticas públicas. E por que digo isso? Porque o Estado não foi constituído para dar lucro. O Estado, a instituição, o Estado, vocês certamente já tiveram TGE, que é a Teoria Geral do Estado, né? Ou se não tiveram, vão ter em algum momento, né? Mas o Estado não é concebido, pelo menos não o Estado moderno, sob a perspectiva de um indutor do lucro. Não, né? A grande crítica de Marx é justamente a associação do Estado com a iniciativa privada, né? Naquela perspectiva de que o Estado deveria dar o suporte para que a iniciativa privada consiga obter lucro. Não, o Estado é concebido como um indutor de cidadania. Voltamos para o conceito de cidadania. É a garantia de que existe algum nível de isonomia entre as pessoas, entre os sujeitos sociais, e essa isonomia é produzida justamente pelas políticas sociais. Certo? Uma outra questão que me parece razoável de nós explorarmos sobre políticas sociais, é a dinâmica do enfraquecimento do pacto social que nós tivemos no pós-redemocratização. A Constituição de 1988, ela gera um pacto social entre a sociedade brasileira. Quer dizer, nós admitimos que tínhamos a necessidade de investir em educação, de investir em saúde, é por isso que se cria um sistema único de saúde, né? É por isso que a educação passa a ser responsabilidade básica de estados e municípios e da União, né? Nos 3 níveis, naquilo que lhe compete, né? E a necessidade de estímulo à economia a partir de políticas geridas pelo Estado. A Constituição de 88 ela vai produzir esse pacto social. À medida em que nós vamos avançando ao longo das décadas, pós a Constituição de 1988, e que culmina com a crise de 2008 e depois o impeachment da ex-presidenta Dilma em 2016, o que nós vamos ver é um esgarçamento, né, ou um enfraquecimento do Pacto Social brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A elite econômica novamente assume as rédeas da dinâmica de funcionamento da sociedade brasileira e hoje, assustadoramente, nós temos uma massa de gente que não sabe o que vai fazer. Né? Vejam bem, os dados estão aí para demonstrar. 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Nós temos 115 milhões em insegurança alimentar, ou seja,
gente que não come o suficiente, do ponto de vista da qualidade alimentar, para a manutenção saudável de sua vida. Né? Então, esse enfraquecimento do pacto social, ele vai produzir, dentre outras coisas, cenários de estímulo à violência. Né? Nós agora começamos, e vocês são do direito, certamente sabem mais do que eu, né? A gente começa a perceber, por exemplo, um aumento nos crimes de menor monta, os roubos a supermercado, a punga, que é a batida de carteira, o roubo de pertences pequenos, porque isso vira pecúnia, vira recurso, as pessoas vendem isso, trocam, né? E é interessante nós pensarmos assim, porque à medida em que as políticas públicas foram sendo reduzidas, você tem qual é a população que mais foi afetada do ponto de vista institucional? Você tem hoje uma sobreposição no sistema carcerário. Aqui no Sul, nós temos um sistema carcerário que não dá mais conta de receber tanta gente. Né? Por quê? Porque você tem uma juventude que vai para o tráfico de drogas, já ia antes, né? Vai para o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje é um empregador, tanto quanto é uma rede como o Walmart. Né? A juventude das periferias, das grandes cidades, e hoje até das cidades de porte médio, o caso aqui de Pelotas e Rio Grande, que é a nossa vizinha, a juventude, infelizmente, está exposta à possibilidade de ganhar. Um menino aí ganhar R$500 por semana, bota uma pistola na cintura, pega um pacote de cocaína ou de maconha e sai para vender. Nós vivemos aqui, professor Elete, aqui no sul do Sul, uma guerra de facções, uma guerra literalmente. A cidade de Rio Grande, em 6 meses, teve mais de 60 pessoas mortas numa guerra de tráfico de drogas. Né? O que significa que são 10 pessoas por mês, o que significa que a cada semana, entre 3 e 4 pessoas são mortas no conflito do tráfico de drogas. E aí qual é o ponto? Né? A cidade de Rio Grande foi uma das que mais recebeu investimento lá quando havia um investimento na indústria naval brasileira. Nós tínhamos um polo naval aqui, porque a cidade de Rio Grande está do lado do oceano, o Porto de Rio Grande é um dos maiores do país, né? E havia um incentivo para a indústria naval que foi suprimido de uma hora para outra. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para a gente pensar política pública, num dia as pessoas foram embora para casa e no outro dia 6 mil pessoas foram demitidas sumariamente. Foram demitidas, sem nenhum, foram comunicadas na noite que no outro dia não precisavam ir trabalhar. Só para vocês terem outra ideia, no início dos anos 2000, Rio Grande tinha aproximadamente 90 mil habitantes. Ela tem hoje 180 mil. Porque veio gente, dobrou a população de pessoas que vieram de fora e não tiveram condições de voltar. Né? Então, quer dizer, como é que a gente não vai pensar em política pública? É óbvio que vai aumentar a violência, que vai aumentar o desemprego. Né? Isso acaba respingando um pouco aqui na cidade que eu estou, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse cenário micro que eu estou comentando aqui, ele pode ser analisado e pode ser explorado em qualquer outra realidade. Não precisa ser mais uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro ou de São Paulo, não. É que a desigualdade ela vai se espraiando, né? Ela vai aumentando, não é por acaso, me parece, eu tenho feito algumas reflexões, não é por acaso que o Nordeste é a região do país em que há mais dificuldade de aceitação das políticas geridas pelo atual governo. Porque o Nordeste, historicamente, sofreu muito com a pobreza, com a desigualdade, com a fome, com a falta d'água. E, de repente, se viu contemplado em algumas das suas necessidades. Houve uma redução significativa nos índices de pobreza e desigualdade no Nordeste, né? Porque se a gente tem que falar de minoria, a gente tem que pensar assim, o Norte e o Nordeste brasileiro são regiões do país majoritariamente mistas, né, mestiças ou negras. Né? Então, estes grupos populacionais foram muito afetados pela pobreza do ponto de vista histórico, inclusive. Né? E, de repente, um conjunto de políticas públicas se produziu para que essas populações tivessem o mínimo de dignidade possível. E, de repente, nós nos vemos confrontados hoje com essa realidade que temos. Bom, ainda seguindo nisso, eu quero pensar numa outra questão que me parece importante para estudantes do campo do direito, que é o regime fiscal que nós temos no Brasil. Né? A questão da tributação. Né? Nós somos um dos poucos países no mundo que tributa consumo, né? Então, tributa consumo e renda.
é assustador. A professora sabe, nós somos tributados na fonte, 27% do nosso salário é entregue para a União, sem que a gente tenha a possibilidade, inclusive, de tocar no dinheiro, né? De ver e depositar na nossa conta. Então, a tributação no consumo, ela sobrepõe-se aos mais pobres, né? Porque na medida em que a pessoa ganha menos, o imposto se torna maior para ela. A gente viu agora, durante a crise do combustível, o debate em torno do ICMS, né? Mas isso é um debate, aí digo a vocês assim, não só como professor e pesquisador, mas como militante do movimento negro, a gente vem problematizando a questão da tributação há pelo menos 15 anos, né? 20 anos, para ser mais exato. Por quê? Porque a população pobre, majoritariamente negra, ela responde por um consumo alimentar, né, que é altíssimo, e ela paga cada vez mais tributos sobre um alimento de baixa qualidade, né, o que é perceptível na última década, considerando a incapacidade das pessoas de consumir alimento de qualidade, né? Então, isso diz muito sobre a maneira como nós nos organizamos do ponto de vista tributário e do ponto de vista social. E aí eu sempre lembro um exemplo. Outro dia eu estava ouvindo um repórter, um comentarista numa rede de TV dessas aí, e o sujeito dava um exemplo. Bom, se eu tenho uma moto, né, uma motocicleta, que eu transito com ela cotidianamente, além do combustível eu pago um X de impostos, né, para poder transitar com a moto. Se eu tenho um jet ski, eu sou isento de uma série de impostos, porque, mas quem é que tem um jet ski no Brasil? Né? Um pouco para a gente pensar isso. Assim, quem é que tem capacidade econômica de ter um jet ski, ou de ter uma lancha, ou de ter um iate, enfim. Né? Então, essas dimensões são importantes para a gente entender, por exemplo, a defesa que faz o ex-senador Eduardo Suplicy, hoje vereador em São Paulo, de programas de renda básica, e não de renda mínima, renda básica. Né? Essa é uma discussão que se produz na Alemanha pós-guerra, né? A questão do welfare state, o estado de bem-estar social. O Brasil viveu uma década e meia de um simulacro de welfare state. Nós tínhamos minimamente um estado de bem-estar social, onde a maioria das pessoas conseguia viver com alguma dignidade. Pois bem, nós hoje não admitimos, inclusive o atual ministro da Economia, outro dia, numa reunião ministerial, disse que era um erro, né, se pensar ou se pronunciar que o Estado brasileiro estava, ou o governo queria produzir um estado de bem-estar social, porque não é isso que o liberalismo propõe. Né? Não é isso, por exemplo, que a escola, né, de Chicago, aquilo que eles chamam de Chicago Boys, propõe. Não. Gente, vejam bem, para comparar a questão das políticas sociais do Brasil em relação à América Latina, tá? O Chile foi o país no continente, ou na América Latina, no continente americano, mas na América Latina, onde se fez os principais experimentos de liberalismo e neoliberalismo. Né? Qual é o resultado disso? Ao final da primeira década dos anos 2000, nós tivemos aquele surto de suicídios de pessoas que envelheceram e não tinham mais capacidade financeira para manter a sua vida. Velhos, pessoas idosas, que tiravam a própria vida porque entendiam que a sua vida não tinha mais sentido. O sujeito se aposentou lá ganhando 6 salários mínimos e chega no final da vida ganhando meio salário mínimo. Foi isso que aconteceu. E logo depois, você tem uma juventude indignada porque não tem mais acesso à educação. A educação no Chile, ela era completamente privada. Né? O Estado tinha pouca ingerência sobre a educação, principalmente a educação universitária. O que acontece? As pessoas vão para a rua, e inclusive durante a pandemia nós vimos as manifestações. Hoje o Chile produz uma nova Constituição, está em vias de concluir essa Constituição. Um governo considerado de esquerda ganha a eleição através de Gabriel Boric, né? E, dentre outras coisas, a proposta no Chile é que se reestatize a prestação de alguns serviços. É o caso da educação, da distribuição de água, que é muito cara. Né? É interessante a gente pensar isso, por exemplo. Durante a pandemia, nós vimos a importância que tem
uma sociedade que tenha água potável tratada, que tenha saneamento básico adequado. Né? Nós vimos isso, porque essa doença ela se propagou, quando chegou nas periferias, se propagou como um rastilho de pólvora, considerando as condições sanitárias das periferias. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse conjunto de políticas sociais, ele se faz cada vez mais necessário para que estes grupos que são qualificados ou tipificados como minoritários consigam conceber a possibilidade de ter uma mobilidade social ascendente que lhes permita acessar condições de vida digna. Do contrário, o que nós, me parece, corremos o risco de ver é uma possibilidade de direcionamento para a barbárie, como vivem alguns países do continente africano, em que não existe nenhuma regulação do Estado, em que não há nenhuma capacidade de controle da violência. E vejam bem, é interessante isso, porque hoje eu estava uma disciplina, num dos cursos que trabalho aqui no IFSU, trabalho uma disciplina chamada Ética, Cidadania e Meio Ambiente, e discutimos algumas coisas e eu já estava preparando material para a exposição que faria com vocês aqui, e fiquei pensando justamente no debate que desenvolvemos lá na sala de aula, fiquei pensando na maneira como as políticas públicas têm sido, primeiro, esvaziadas pelo atual governo, né? Então, você tem uma supressão dos investimentos em educação, né? Você tem uma tendência também de diminuição dos investimentos em saúde, né? Não dá para esquecer, gente, eu não consigo, professora, descolar a discussão teórica da realidade, né? Mas não dá para esquecer, por exemplo, que o Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, primeiro ministro da Saúde, né? Que logo da posse, ele foi colocado no SUS com uma função estratégica, que era a privatização do SUS. Ele foi colocado no Ministério da Saúde com uma função estratégica, né? Para o bem e para o mal da sociedade brasileira, nós tivemos uma pandemia que demonstrou a importância do Sistema Único de Saúde. Porque vocês imaginem, no caos que nós vivemos, morreram 675 mil pessoas. Imaginem se nós não tivéssemos um Sistema Único de Saúde. Né? Então, outro setor afetado pela ausência de políticas sociais, e nós estamos vendo isso agora com o recadastramento do CAD único, é o setor de assistência social. Né? Quer dizer, é absurdo num país deste tamanho, com estas dimensões, com o potencial intelectual que nós temos nas universidades, nos institutos federais, sejam essas universidades públicas ou privadas, federais, estaduais, ou mesmo instituições comunitárias, enfim, né? É um absurdo que nós, com essa massa de gente pensante, o governo brasileiro não tenha desenvolvido dispositivos que renovem automaticamente o cadastro dessas pessoas. Então você vê, em cidades, aqui em Pelotas nós temos uma Secretaria de Assistência Social, em que todos os dias, hoje de manhã, inclusive, eu vi uma pessoa numa rede social postando, as pessoas ficaram com 3 graus de temperatura, 3 graus de manhã, tinha mais de 100 pessoas numa fila para fazer o tal do recadastramento do CAD único, do cadastro único, esse que permite o acesso às políticas públicas, né, à distribuição de renda, enfim. O que eu quero dizer com isso? Se não existe um movimento e uma intenção do Estado em garantir cidadania e dignidade para as pessoas, né, o que nós vamos perceber é um avanço em direção à barbárie. É o desalento, como nós vemos hoje no mundo do trabalho, a quantidade de pessoas que desistiu de procurar emprego porque estão desalentadas. E aí quando a gente vai... Isso é uma coisa interessante, viu, gente? Quando vocês forem fazer análise, provavelmente o professor Ariete vai propor a vocês que façam análise de alguns dados. Quando forem fazer análise do mundo do trabalho, tem que pensar sempre e qualificar quantas pessoas não querem mais buscar emprego, né? Principalmente nas cidades de porte médio. Porque vejam bem, nós ainda temos, para pensar políticas sociais, quase 30% da população brasileira é analfabeta ou analfabeta funcional, né? Nós ainda temos uma distorção, porque pessoas com mais de 40 anos têm muita dificuldade de se empregar, principalmente nos empregos formais, né? E isso tem a ver com uma lógica de achar que todo mundo tem que ser jovem, né, o restante da vida.
né? Ou seja, que a nossa utilidade ela tem um teto, que é o teto dos 40, 45 anos, né? E nós ainda temos uma economia que está voltada para o interesse do capital, né? E não para o interesse do trabalho. Esse é um debate da teoria marxista, enfim, que acho que não cabe expor aqui, mas por que eu digo isso? Se nós formos pensar nos países que são nomeados como os países de primeiro mundo, ou aquilo que a gente deveria ser no futuro, a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Suíça, esses países superaram o debate entre capital e trabalho, né? As sociais-democracias que governam esses países entenderam a necessidade de associar o capital ao trabalho. Então, o que você vai ver? Você pega um autor como Gost Sping Anderson, que é um norueguês, né? E o Sping Anderson vai problematizar justamente assim, houve um momento na Noruega dos anos 70 em que a taxa de desemprego era altíssima. O que o Estado fez? O Estado induziu as empresas, né, a diminuir a carga horária, porque baixa a tributação, diminui a carga horária e aumenta o número de vagas. A França hoje discute a supressão de um dia de trabalho, não só a França, a Bélgica, a Holanda, de um dia de trabalho para aumentar o número de vagas. Certo? Então, o Estado tem a possibilidade de intervir nessas dinâmicas. A questão é como é que nós enxergamos o processo econômico. Né? E aí a gente vai para um outro conceito marxista que me parece razoável, né? Que é o conceito de exército de mão de obra de reserva. Né? Vocês devem ver aí em Minas, a gente vê, em geral, nas cidades de porte médio, ou mesmo em cidades pequenas, qualquer empreendimento hoje, uma loja que ofereça 100 vagas, tem 1.000 pessoas na fila. 1.500 pessoas na fila. Gente com diploma universitário. Gente com pós-graduação, inclusive. Por quê? Porque o mercado não absorve todo mundo. Porque não é possível, né? O professor Eliette sabe a dificuldade que é para a gente passar num concurso público hoje. Né? A disputa é cada vez maior. Né? Agora, há pouco tempo, pouco mais de 2 meses, eu fui banca de um concurso em que tínhamos 45 candidatos, doutores e doutoras. Né? Fui banca de um outro concurso em que tínhamos 90 doutores e mestres para uma vaga de professor substituto. Professor substituto, gente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? À medida em que o Estado vai se ausentando da possibilidade de induzir políticas sociais e políticas públicas que visem minorar as desigualdades, você vai ter as minorias cada vez mais prejudicadas. É isso. Né? Em linhas gerais é isso. Bom, quais são as alternativas? Vocês podem me perguntar assim, professor, tá bem, tu desenhou um quadro que é um quadro caótico. É verdade. Quais são as alternativas? Primeiro, nós temos que romper a bolha que se estabeleceu no Brasil, que é o controle do sistema financeiro sobre a operação econômica. Né? Não é possível que um país das dimensões do Brasil tenha 6 bancos. Ah, mas tem um banco digital. Não. Tem 6 instituições financeiras que hoje ditam as regras de operação do sistema financeiro no Brasil. E, por consequência, da economia. Qualquer um de nós aqui que hoje quiser contratar um serviço consignado, um serviço de crédito, tem que sentar na frente de um gerente de um desses 6 bancos e anuir com uma taxa de juro altíssima, com um spread bancário altíssimo. Aí a gente vê... Por que eu estou falando isso? Porque, do outro lado, a gente vê um discurso, e eu tenho brigado sobre isso aqui na minha instituição, que é o discurso do empreendedorismo. Né? Ah, o empreendedor de si. A melhor coisa para empresas, por exemplo, como a Uber, foi o empreendedorismo de si. Né? O sujeito vai lá na Localiza, aluga um carro, R$2.000, R$3.000 por mês, sei lá, eu estou chutando, né? E aí o cara se esganiça para pagar aquele aluguel, depois ele se esganiça mais um pouco para ganhar R$50, R$80 por dia, né? E o cara está trocando dinheiro no mercado. Eu tenho um livro do Thomas Lee chamado Uberização. O Thomas Lee é um sociólogo britânico em que ele vai problematizar tanto a Uber quanto o Airbnb, que é uma outra forma de apropriação do capital alheio, né? Porque vejam bem, essas empresas, elas não têm capital, elas não têm propriedade própria. Por isso o discurso do empreendedorismo cola tão bem. Né? O Airbnb faz o quê? Eu digo lá, olha, eu tenho uma vaga aqui no meu apartamento, eu tenho um quarto, eu posso alocar uma pessoa aqui, alimentá-la
por X valor. Né? O Airbnb vai lá e põe um percentual em cima e bota na internet que eu tenho condições de alugar aquilo. Mas, pois bem, a casa não é dele. Se o sujeito quebrar o meu vaso, a responsabilidade é minha. Vocês estão entendendo? Se o sujeito resolver quebrar minha casa toda... Então, assim, essa dimensão de uma superexploração do capital tem que ser rompida. Né? Oi? Então, como eu dizia, essa dimensão tem que ser rompida, porque senão nós não veremos assim. Gente, tá aí o exemplo dos Estados Unidos. Ainda falava hoje à tarde, eu li um texto agora há pouco tempo. David Harvey publicou um texto no New York Times falando sobre as pessoas em situação de rua dos Estados Unidos. Né? A maior população em situação de rua no mundo está no paraíso do capitalismo. Né? Então, assim, a crise imobiliária de 2008 fez com que as pessoas, pela incapacidade de pagar as suas hipotecas imobiliárias, fossem morar na rua. Né? Então, você tem lá, por exemplo, estacionamentos do Walmart que são povoados à noite por pessoas com barracas que vão dormir lá e depois levantam, pessoas que têm emprego, inclusive, viu? Pessoas que têm emprego, mas os seus empregos não são suficientes para que as pessoas consigam ter uma moradia digna. Nós temos um cenário como esse em São Paulo. Quem já foi a São Paulo sabe do que eu estou falando. Tem uma série de pessoas que moram na rua, mas que têm emprego. Só que o emprego ou o cara come ou o cara mora. Não dá para fazer as duas coisas. Né? Então, o Estado tem que ter algum tipo de possibilidade de prática, de indução, de intervenção, inclusive, sobre esse fenômeno da desigualdade. Né? Por outro lado, há que se investir em educação, e quando eu digo investir em educação, não é só botar dinheiro, gente. Né? Óbvio que os recursos são importantes, mas, por exemplo, a gente tem que pensar qual é a educação que a gente quer. Né? Que tipo de estrutura educacional nós queremos? Qual é a relação que a escola tem hoje, a universidade mesmo, com a sua comunidade, com a comunidade do entorno? Né? Quando a professora Ariete me diz, olha, levei estudantes a uma comunidade quilombola, olha, professor, eu ri aqui por dentro, eu sorri muito, assim, porque essa é a dimensão do nosso trabalho hoje. É apresentar para os estudantes realidades que muitas vezes eles nem concebem, ou elas nem concebem, porque está muito distante de si. Certo? Outra dimensão importante, controle social. Os conselhos comunitários, sejam eles de saúde, educação, para o pessoal que é do direito, controle social é fundamental para que as políticas públicas sejam executadas, principalmente nos municípios. Né? É a partir do controle social que a gente tem a possibilidade de cobrar o gestor público sobre a execução da política. Aonde é que foi alocado o dinheiro? Não, o Conselho pode perguntar isso, o Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Assistência Social, pode perguntar para prefeito ou para o prefeito, olha, prefeito, onde é que foi alocado o recurso? Né? Como é que ele foi utilizado? Como é que ele foi distribuído? Né? Então, o controle social é fundamental. E aí, por fim, a outra perna dessa possibilidade de transformação é justamente nós termos um processo de cidadania ativa. Né? E como é que faz isso? Discutindo com os gestores locais, discutindo com as câmaras de vereadores. Né? E quando eu digo discutir, é participar de audiência pública, é cobrar da vereança da cidade, é cobrar se a sua cidade, por exemplo, tem um deputado, ou 2, ou 10, não interessa, você tem que cobrar desse sujeito, porque eles são representantes políticos. Eu sou defensor da ideia de que não existe alternativa fora da política, viu, gente? Independente do componente ou do ponto ideológico, né, do campo ideológico que a gente milite, não existe alternativa fora da política. O que existe fora da política é barbárie e tirania. Certo? Não existe outra possibilidade. Então, tem que ter eleições regulares, eu tenho que defender eleições regulares, eu tenho que defender a democracia, preferencialmente a democracia participativa, né? Porque é na democracia participativa que a gente vai construir as demandas que vão gerar políticas sociais para atender os grupos considerados minoritários. Né? Bom, depois quando a gente vai falar de indicadores, os indicadores são desdobramentos da ação das políticas sociais. Então, temos que defender o processo político, temos que defender a democracia participativa, eleições livres, reconhecimento do voto, ou seja, se eu ganhei ou se eu perdi, eu tenho que reconhecer que isso aconteceu. Né? E nós temos um sistema eleitoral que é, sem dúvida,
um dos mais aperfeiçoados do mundo. Eu fico muito incomodado como sociólogo da política, né? Eu estudo sociologia política, quando eu vejo esses discursos, porque já trabalhei, inclusive, como presidente de mesa, e sei como é que funciona, e sei é impossível de alguém quebrar ou falsificar uma urna, mas esse discurso colou tanto, né? É um discurso de senso comum que colou tanto, e nós e vocês, como futuros e futuras operadoras do direito, tem que garantir e tem que defender que estes processos institucionais sejam respeitados. Né? A gente pode ter uma série de críticas sobre o juízo de valor em relação à sociedade brasileira, a maneira como ela se organiza, o fato evidente de ser uma sociedade racista, machista, homofóbica, patriarcal. Temos um problema com isso e temos que resolver. Inclusive, né, eu advogo a ideia que Abdias Dias do Nascimento defendia de que enquanto não resolvemos o problema do racismo e do machismo no Brasil, não seremos uma sociedade desenvolvida. Mas isso não pode ser, digamos assim, apartado do debate institucional, ou do debate constitucional. Né? Vocês, melhor do que eu, porque estão no campo do direito, sabem, regras e leis são construídas para ser cumpridas. Né? A legislação ela se institui para ser cumprida. Se existe um conjunto de regulações, por exemplo, que obriga o Estado brasileiro a produzir políticas públicas e sociais de qualidade, deve ser respeitado. O problema todo é que nós chegamos, desde 2016 e principalmente a partir de 2018, a um cenário em que tudo isso passa a ser desconsiderado, porque o que está em jogo, na verdade, é a garantia da cidadania, da defesa de uma cidadania plena, né? Da defesa de noções de humanidade, de direitos humanos, de garantia da vida. Né? Acho que isso é o que está em jogo e é por isso que a gente faz a defesa da necessidade de manutenção de política de cotas. Quer dizer, por sorte, eu tenho dito isso, né? E aqui concluo a minha fala, porque olha, já vai ser 1 hora, eu falo muita coisa. Mas por sorte, né? Nós vivemos hoje sob a égide, para o bem e para o mal, de um Ministério da Educação que é incompetente, porque a política de cotas deveria ser avaliada esse ano, e eles não vão conseguir dar conta disso, considerando inclusive agora o cenário eleitoral. Mas a proposta inicial do primeiro-ministro da Educação era diminuir para 10% a oferta de cotas com recorte étnico-racial, porque entendiam que havia agora uma certa isonomia entre pretos e brancos na universidade, o que é uma falsidade, uma falácia, né? Ou uma falsa verdade, para usar um termo paradoxal. Porque quando a gente vai ver nos corredores das nossas instituições, ainda temos pouquíssimas pessoas pretas, professores nem se fala. Né? Temos alguns trabalhadores no campo da gestão e ponto. Então, assim, defender políticas públicas significa defender uma sociedade mais justa, mais igual, mais decente, mais digna para todas, todos e todos nós. Professora Ariete, acho que falei bastante, aí, quase 1 hora. Muito obrigado pela confiança de vocês e estou aqui para conversar com o pessoal. Professor, muito obrigada. Que delícia te ouvir. Eu acho assim, né, a Sidmara me conhece, então assim, já sabia que ia ser a mesma linha. Né? Eu sou do mundo do trabalho, né? Então, perfeito. Assim, e com essas críticas, né, do esvaziamento do Estado, da desregulamentação do mundo do trabalho, e tudo isso a gente sabe que tem um preço e quem que paga no final somos nós trabalhadores, né? Nós sujeitos, né? E aí, é justamente isso que eu tenho dialogado muito com meus alunos, sabe? Assim, o direito é frio, o direito é violento, a gente sabe disso, com as minorias, né? Se a gente tem ainda esse histórico de naturalização de violências de minorias,
mais machista é a sociedade, né? Então, assim, são heranças que ainda persistem e que nós ainda pagamos o preço por conta disso. E um preço alto que as nossas vidas, né, têm demonstrado no tempo presente. Muito obrigada, aprendi muito. Eu falo com meus alunos, eu muito mais aprendo, né, nesse processo. E eu falo assim que a grande arte, né, de ser educador é o processo de aprendizagem constante. Estamos em constante formação, cada dia, né, ouvindo e voltando para casa desassossegados, né? Me vieram tantas coisas aí na cabeça, né, de possibilidade de pesquisa, de enfrentamentos com os nossos alunos em nossa sociedade. Muito obrigada. Nós temos aqui aluno com a mão levantada. Quem que é, gente? Temos o Márcio e depois a Thaís. O Márcio primeiro, por favor, Márcio. Boa noite, professor. Boa noite. Ô, professor, primeiramente eu quero pedir desculpa porque meu microfone abriu aqui e eu acabei dando uma risada em cima, entendeu? Imagina, querido. Mas o meu questionamento em si, que eu observei, porque como eu sou agente de saúde aqui no município, então assim, o levantamento do Bolsa Família é responsabilidade dos agentes de saúde, né? Então, o que acontece? A respeito desse cadastramento presencial que o governo está fazendo aí do CadÚnico, o senhor questionou por que o sistema, né, não existe um sistema automático para que esse cadastramento, esse recadastramento seja feito. Eu vou falar assim, na minha vivência, no meu dia a dia, eu observo muito que existe talvez seja isso, o governo que peça essa questão presencial. Por quê? Porque existe um brasileiro, né, sempre dá um jeitinho para as coisas, para continuar recebendo do Bolsa Família. Muitas pessoas, às vezes, não são casadas, né? São casadas, mas aí, na hora de fazer o cadastramento lá, não coloca o marido como um cônjuge, né? Como fonte de renda para eles continuarem recebendo. Existem, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham, existem pessoas aqui que trabalham, às vezes deixam de conseguir um emprego remunerado, né, legalizado, né, aquele de carteira assinada, para poder continuar recebendo esse benefício. Talvez não seria por esse, talvez não seria esse o motivo do governo não fazer esse automático, essa automatização. Ele querer o presencial, que a pessoa vá até lá, porque realmente ela vai ver, talvez ali, como é feito pelo CRAS, por assistente social, ali eles já automaticamente eles podem fazer uma pré-avaliação se a pessoa continua ou não recebendo. Eu não sei se vamos deixar a outra pessoa perguntar também, Ariete, aí fazemos um bloco, pode ser? Pode sim, por favor. Tá. É a Thaís, né? Não, Ariete, eu só ia fazer uma observação que eu achei muito interessante, uma coisa que ele falou, que o governo vê a educação como um custo e não como um investimento que vai dar frutos para frente e vai melhorar 10.000 vezes mais o país, que realmente, enquanto não deixar de ser um fardo para o país a educação, infelizmente nada vai para frente. Tudo bem, Thaís, é isso mesmo. Educação e investimento. Perfeito. Bom, eu vou, Márcio, primeiro, muito obrigado pela ponderação e a Thaísa também. Assim, Márcio, o que eu vejo, inclusive, de cenários que eu conheço em países que há políticas de redistribuição de renda, principalmente, né? Caso da Alemanha, caso de Portugal, caso da Espanha, né? A Bélgica tem política de redistribuição de renda, principalmente para os imigrantes, né? A gente sabe que essas políticas, em geral, são direcionadas aos imigrantes que acabam fazendo sede de moradia nesses países. Primeiro, existem mecanismos de controle, viu, Márcio, para a questão do acesso à renda. Por exemplo, no Brasil nós temos um documento, que é o CPF,
que permite que nós façamos o controle de renda, né, da movimentação bancária das pessoas. Né? Há sistemas hoje, inclusive a Receita Federal tem sistemas muito bem apurados que operam isso. Né? A professora Ariete sabe disso, a gente não declara qualquer coisa, ou se recebe algo que é para além dos valores que normalmente nós recebemos enquanto pecúnia por nosso trabalho, né? Logo ali na frente nós caímos na malha da Receita Federal, o leão nos pega. Então, quer dizer, existem estruturas, digamos assim, institucionais que podem fazer esse tipo de controle. Né? Então, e eu concordo contigo, a gente sabe que num país do tamanho do Brasil vai haver uma distorção na produção, né, e no impacto das políticas públicas. Né? Quer dizer, daqui a pouco alguém que tem renda está recebendo, enquanto outra pessoa que não tem não consegue receber. Né? Mas existem mecanismos. O que eu te digo é que me parece, e aí é uma compreensão muito particular e pessoal minha, que este é um dispositivo, para usar uma terminologia Foucaultiana aqui, né? É um dispositivo de controle, certo? Então, você, de alguma forma, estabelece mecanismos de controle sobre a vida das pessoas que estão, inclusive, associados a essa dimensão do sujeito ficar parado 3 ou 4 horas numa fila para entregar meia dúzia de documentos e comprovar que ele não tem condições de ter renda, ou que ele é incapaz de trabalhar, ou que ele depende do Estado. Né? Ao passo que outros estados que já têm isso mais apurado, como eu disse, estes países, principalmente da Europa, essa dimensão está superada. Por quê? Porque não tem como você, por exemplo, burlar, né, uma política pública, porque ali na frente o seu registro financeiro vai aparecer, né, inclusive as possibilidades de consumo. E é interessante, por exemplo, eu acredito que aí em Minas também tem, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma política estadual que chama nota fiscal gaúcha, que é para você colocar o CPF na nota. Né? O que a gente ouve disso? Há pouco tempo estive numa banca de mestrado em que a menina estudava os impactos, né, desse tipo de mecanismo de controle. Né? O que a gente ouve disso? As pessoas lá na fila do mercado dizendo, não, mas eu não vou colocar meu CPF aí, eles não têm que saber o que é consumo. Né? Quando, na verdade, a concepção é outra. Né? É saber se a tributação está feita de maneira correta, né? Se o sujeito consegue ou não, com a renda que ele tem, consumir algo que seja, porque... E é essa dimensão que eu coloquei, viu, Márcio? Claro, obviamente que tem que ter controle, porque, afinal de contas, apesar do Estado produzir dinheiro, o dinheiro tem fim, né? Ele não é algo infindável. Não existe uma máquina que produza dinheiro sempre. O que eu digo é que nós deveríamos ter mecanismos mais apurados para que essa dimensão do controle não extrapolasse o razoável. E o que é extrapolar o razoável? É você fazer uma pessoa ficar 6 horas numa fila, 8 horas numa fila, um dia de chuva ou de frio, para entregar meia dúzia de documentos para um agente do Estado controlador que vai comprovar se tu tem ou não necessidade de receber aquele direito, aquela política pública. Certo? Tá, o professor, mas no caso é o seguinte, olha para você ver como é que são as coisas. Existe esse controle, já vamos pegar a questão do CPF, né, que é automatizado. Existe uma questão, vamos entrar numa outra questão, que é a questão de prova de vida. Entendeu? O sistema, quando a pessoa falece e automaticamente ela vai lá e faz o registro de óbito, automaticamente o sistema já comunica com o sistema do cartório, já comunica com a Receita Federal e o INSS que a pessoa faleceu. Entendeu? No caso da pessoa viva, vamos pegar então, se existe essa automatização, então também não haveria necessidade de você provar que a pessoa está viva. Entendeu? Não justifica um aposentado, um acamado em casa, né, uma impossibilidade de se deslocar de casa, ter que se dirigir ao banco, entendeu? A uma fonte pagadora, para provar que ele está vivo, já que o sistema, existe essa automatização. Quando eu falo que é o seguinte, o meu pai, quando falei, no caso, né, às vezes eu pego exemplo pessoal, porque eu vivi isso. O meu pai, quando faleceu, automaticamente o CPF dele ficou bloqueado na Receita. Sim. Ninguém conseguia fazer mais nada. Então, assim, talvez seja um
Pois é, né, Márcio? Eu acho, se me permite, assim, eu acho essa ponderação interessante, viu, professora Ariete? Porque ela vem no sentido da gente pensar o que é a formação social do Brasil, né? Do ponto de vista moral e ético, né? Porque nós colocamos sempre em suspeição aquele que é o demandante. Isso é muito interessante em política pública. Eu tenho analisado isso, né? Inclusive tem alguma coisa escrita a respeito, que é essa suspeição sobre o demandante de uma política pública. Né? Então a gente vai disso, desde, como muito bem coloca o Márcio, uma pessoa em que pese o fato de que hoje está vacinado que as pessoas não precisam mais fazer prova de vida no agente pagador, né? Pode ter uma pessoa com uma procuração que o faça, né? Isso está valendo, se eu não me engano, desde maio ou abril deste ano. Mas assim, é fácil para o agente do Estado colocar em suspeição o demandante, né? Porque dentro da nossa estrutura, e aí vai pelo campo da filosofia da moral, por exemplo, dentro da nossa estrutura de formação moral, a sociedade brasileira aprendeu a desconfiar de todos, de tudo e de todos. Então, por mais que o sujeito, né, tenha as carências que tem, ele tem que provar que é carente. Né? E é interessante isso, porque outro dia eu estava numa discussão sobre política pública de distribuição de renda aqui no município de Pelotas, na Câmara de Vereadores, a propósito de uma política que se está estabelecendo aqui, e uma das ponderações que eu fazia era justamente essa. Muito bem, sujeito que está em situação de rua, que não tem mais documentos... Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu até pesquisei na internet, igual o Márcio falou uma coisa aí, tipo assim, achei meio equivocado, porque, tipo assim, ele falou que quando você morre, o CPF cancela automaticamente, mas só se você fizer, né, a lavratura do registro de óbito no cartório. E a prova de vida é necessária para evitar fraudes, tipo assim, da pessoa morta e mesmo assim continua recebendo benefício. Mas não, por exemplo, você morre, o CPF cancela automaticamente, assim, só depois que lavra a certidão de óbito. Sim. Sim. Só para eu concluir o raciocínio. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa em situação de rua hoje, qualquer cidade do Brasil, uma pessoa em situação de rua, né, que não tem mais nenhum suporte familiar. E essa pessoa não tem documentos, ela não consegue comprovar a sua carência. O que o Estado diz para ela? Qual é a posição do Estado hoje em relação às políticas sociais e às políticas públicas? O Estado diz, você tem que minimamente comprovar que você mora na rua. Como é que faz isso? Bom, não sei. Né? Tem que ter uma declaração de alguém de próprio punho que tu mora embaixo da marquise de uma loja tal. Né? Porque você não tem documento de identidade. Como é que aí o sujeito vai buscar um documento de identidade? Eu não sei como é que é em Minas, mas aqui a primeira via não se paga. Depois você tem que pagar uma renovação. Né? Aí o sujeito tem que buscar um CPF. Hoje, para fazer o CPF, é só pelo meio digital, numa plataforma chamada .gov.br. Certo? Então, todas essas formas estruturais e institucionais de burocratizar, porque aí é que é o ponto, né? Vamos usar a teoria weberiana. Né? É o Estado burocratizando todos os processos para acesso a políticas sociais. Qualquer um de nós aqui, quando vai fazer matrícula, seja na graduação, na pós-graduação, entrega, a professora Ariete, quando vai fazer um projeto de pesquisa, tem que submeter junto com o projeto um conjunto infinito de documentos. Né? E por quê? Porque existe uma prescrição moral da sociedade brasileira de desconfiar de outrem. Nós temos que desconfiar. Né? Para nós é quase que naturalizado desconfiar de outro. Será mesmo que esse sujeito... Será que esse projeto da professora Ariete é realmente um projeto de pesquisa? Ou ela está demandando esse dinheiro para ir para a Europa e depois vai nos apresentar uma justificativa qualquer? Vocês entendem? Assim, essa dimensão da desconfiança, por exemplo, afasta demandantes de buscar política pública. Né? Tem pessoas que eu conheço, porque dos vários trabalhos que faço aqui em Pelotas, que já não vão mais ao Estado dizer, olha, eu tenho carência alimentar, eu tenho filhos com problemas de saúde em casa. Não, essas pessoas vão fazer o quê? Vão para a mendicância, vão para o trabalho informal em condições abjetas, absurdas, né? Vão para a coleta de recicláveis. Né? Por quê? Porque o Estado também não lhes oferece a possibilidade de demandar de maneira digna, satisfatória.
Né? Então, esse é um ponto, me parece, é interessante a tua ponderação, viu, Márcio? Porque ela tem sentido na medida em que nos faz pensar sobre, bom, como é que o Estado gere esse número cada vez maior de pessoas? Vejam bem, gente, as pessoas em situação de rua, a população em situação de rua só aumenta no Brasil. Ela não diminui. Ela, nos últimos 3, 4 anos, ela aumentou da ordem de 20%, 22%, dependendo da região do país, se for capital ou interior. Né? Então, assim, como é que essas pessoas vão apresentar ao Estado uma demanda, por exemplo, por moradia de qualidade, ou por emprego, ou por distribuição de renda, se muitas dessas pessoas estão afetadas por outros cenários, por exemplo, como consumo de drogas ou álcool, né? Como as experiências no campo neurológico, ou mesmo da incapacidade psiquiátrica. Né? Então, essas pessoas estão jogadas à própria sorte. Né? E aí o Estado, e era isso que eu colocava, o Estado não tem sensibilidade para isso. Esse é o ponto. Qual é o tipo de abordagem que a gente faz, né? Que tipo de acolhimento se dá a essas pessoas nessas circunstâncias? Por que eu digo isso? Alguém pode dizer, mas esse é o extremo, porque a maioria das pessoas que demandam são pessoas que têm o mínimo para viver. Esse é o problema, é ter o mínimo, né? Porque esse é o ponto, assim, a gente tem que pensar na questão não só da igualdade, mas de isonomia. Né? Então, não é possível, e aqui faço uma provocação, porque vocês serão operadoras e operadores do direito logo menos. Não é possível, professor Ariete, que um sujeito que passe 4, 5 anos na faculdade de Direito, né? Uma vez qualificado como bacharel ou bacharela em Direito, consiga passar mais 3 ou 4 anos estudando num cursinho para a magistratura, certo? Faça esse concurso com todos os méritos possíveis, seja aprovado, e ganhe 40 mil reais de salário inicial. Né? Enquanto que o salário mínimo é R$ 1.200. 1.211, 1.221, uma coisa assim. Você entende? É um nível de desigualdade tamanho, porque um dia esse sujeito, professor Ariete, aí como a senhora é do campo do trabalho, né? Esse sujeito um dia vai se especializar no mundo do trabalho, cai numa vara de trabalho e tem que julgar uma causa de um sujeito que ganha R$ 1.500 e que está demandando horas extras. E aí, segundo a legislação atual, ele perde a causa e ainda tem que arcar com as custas do operador do direito. Então, assim, quer dizer, e aí o Estado não se preocupa com isso. Né? Essa dimensão, por exemplo, da garantia do acesso ao direito de maneira razoável, saudável, decente, que as pessoas têm medo hoje, inclusive, de contender, né, na seara jurídica, porque daqui a pouco mais você pensa que vai ganhar 5 mil e sai de lá devendo 7 para o advogado da outra parte, mais o seu advogado. Então, quer dizer, são essas dimensões que me parecem necessárias da gente perceber para ver aonde o Estado se ausenta da sua responsabilidade, né, é onde se criam as fissuras e as fraturas para o estímulo à desigualdade. Eu acho que é isso. Professor, perfeito. E uma dos diagnósticos que nós já temos em relação ao mundo do trabalho é que esse afastamento do acesso à justiça, né, eu já falar do efetivo acesso, a gente está tornando inefetivo o direito fundamental prometido, né, que é o salário, da SPC, porque as grandes demandas hoje são em relação à multa do FGTS, horas extras e débitos por conta da rescisão do contrato de trabalho. Exato. Ou seja, são demandas dos trabalhadores que não receberam aquilo que tinha que ser efetivamente pago. E um dos diagnósticos é justamente esse, né? Quem é que vai demandar? Vai ser aquele trabalhador que ele tem uma condição um pouco melhor e pode arcar com o processo, entendendo o processo como um investimento. Exato. Olha que absurdo. Porque meu risco é X de perder, mas meu risco de ganhar é outro X, então eu vou investir. Exatamente. É ilógico a gente pensar numa justiça do trabalho, que é feita para o trabalhador, em que as partes começam a questionar dessa forma. Quer dizer, logo após a reforma 2000, na virada 17 para 18, eu costumo dizer da deforma, porque deforma o direito do processo de trabalho, 50% das demandas diminuíram, sendo que eu
favor. Primeiramente, queria parabenizar o professor pela bela explanação. Uma questão sobre as políticas públicas, né, é que muitas instituições que deveriam viabilizar essas políticas públicas para chegar ao público-alvo, que é a sociedade, estão impregnadas de corrupção. Isso, ao meu modo de ver, é um empecilho e o nosso país precisa avançar nessa questão. Concorda, professor? Desculpe, com quem eu falo, só para eu... É Clênio? Sou Clênio. Clênio. Perfeito, Clênio. Bom, Professor, Sim. o Clênio, ele é historiador e também é professor da educação básica. Tá? Que legal, interessante. Bom, é um camarada, então, é um colega aí. Bom, Clênio, eu tenho acordo no sentido de que eu não sou afeito às generalizações, apesar de ser sociólogo, não sou afeito às generalizações. Entendo, sim, que temos uma distorção muito grande em muitas instituições no que diz respeito ao fazer cumprir a política pública, a execução da política pública, né? Acho que isso tem, sim, a ver, por exemplo, com uma dimensão da política brasileira, que é o loteamento de cargos em instituições, né? Então, você não tem um processo de isonomia no ingresso, por exemplo, concurso público. Eu sou um defensor dos concursos, né? Em que pese o fato de que, às vezes, muitos quadros considerados cargos em comissão são qualificados, mas o serviço público deve ser gerido pelo e para o público. Então, o concurso é a forma efetiva de gestão do serviço público, né? E algumas instituições, de fato, acabam impregnadas por lógicas que são lógicas particulares ou privadas, né? Aquilo que eu coloquei no início da minha fala. A relação entre o público e o privado no Brasil, ela é muito problemática. O Gessé Souza tem explorado isso, né? Com base num conjunto de discussões de outros teóricos da sociologia e da ciência política brasileira. Mas eu concordo que sim, nós precisamos a todo momento, vejam bem, a corrupção é um mecanismo ou um instrumento que precisa ser combatido. A corrupção. O que nós não podemos, e aí me parece que o cuidado devido e necessário, o que nós não podemos é assodar ou afundar as instituições, né? A partir do combate à corrupção, afundar, desconstituir completamente a institucionalidade. Né? Isso é uma coisa que me preocupa. Porque a título de combate à corrupção, nós chegamos também, na realidade, no caos que vivemos hoje, inclusive do ponto de vista institucional, da nossa desconfiança, da nossa incapacidade de crer que algumas instituições funcionem e devam funcionar da maneira mais correta e acessível possível, né? Da possibilidade do conjunto da população de ver as políticas públicas executadas, né? E isso me incomoda um pouco, porque vejam bem, né? Aqui, até para encaminhar, porque já vamos para 1h30, se nós pensarmos que o Ministério da Educação, por exemplo, é o segundo maior ministério da estrutura federativa hoje, é o Ministério da Educação. Só perde investimentos e recursos para o Ministério da Saúde. Se o Ministério da Educação tivesse conseguido executar todas as demandas que foram apresentadas pelo atual governo, grande parte das instituições públicas federais hoje não estaria funcionando. Dado a supressão de recursos. E onde é que foram parar esses recursos, Clênio? Foram parar numa coisa chamada orçamento secreto. O orçamento secreto produz o quê? Uma distorção na distribuição de recursos para estados e municípios. Por quê? Porque não é mais a prefeitura, não é mais o governo do estado que recebe o recurso, é o deputado que está ou não associado a um determinado governo que vai receber recursos. E eu falo disso porque aqui em Pelotas nós temos dois, né? Um deles, um deputado federal, que tem jogado asfalto na rua. Eu digo assim, ele joga asfalto na rua, né? Ele propagandeia a toda a cidade que ele recebeu X recursos e o recurso está indo no asfalto na rua. E sabe-se lá em que outras coisas. Então essa dimensão da corrupção ela precisa ser problematizada. Né? Na verdade, assim, o que a gente está falando quando está falando em corrupção? Óbvio que tem a ver com a malversação do dinheiro público, isso aí não tem dúvida, mas também tem a ver com um processo político institucional.
Né? E aí acho que nesse sentido a gente precisa atentar para não cair na generalização, porque, por exemplo, é da denúncia de um servidor de carreira que nós sabíamos que uma vacina poderia custar 4 vezes mais do que o custo inicial apresentado ao Ministério da Saúde lá no início da pandemia. Né? É da denúncia de um servidor público federal, concursado, de carreira. Então, acho que isso é importante, assim, inclusive para valorizar as nossas atividades, principalmente o professor Ariete, eu, provavelmente o Clênio, que é historiador e é servidor público, né? A gente tem que valorizar também essa dimensão do serviço público que garante a transparência, por exemplo, que é um termo importante, né? Que para que a gestão da política pública seja efetivada, nós temos... E aí vem a questão dos indicadores, né, professora? Os indicadores nos permitem medir com transparência se a política foi efetivada ou não. Né? Mas o indicador é sempre resultante, ele não é construído a priori. Então, para que a gente consiga, por exemplo, chegar nesse cenário de combate efetivo à corrupção, nós temos que ter acesso aos dados. Portal da Transparência, o nosso, federal, tem passado até 90 dias sem atualização. Né? A lei de acesso à informação foi completamente destituída pelo governo federal e pelos atuais governos estaduais e a maioria dos municipais. Você pede uma informação e fica no vazio, ninguém te responde, mesmo que haja a responsabilização legal, os caras não estão nem aí. Então, todas essas dimensões me parecem centrais para que a gente consiga pensar na possibilidade de um combate efetivo à corrupção como uma chaga que, enfim, corrói a estrutura institucional brasileira. Perfeito, professor. Vos agradeço. Eu que agradeço, querido. Nós temos aí o Patrício e o Anderson. Vamos lá. Vamos fazer essas perguntas e nós encerramos por hoje, tá bem? Vamos lá, vamos lá. Patrício, em seguida o Anderson e aí o professor fecha, tá bem, professor? Perfeito. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Patrício. Tudo bem, Patrício? Eu só levantei, desculpa, sei que já está terminando, mas é porque eu vi as perguntas num sentido contrário do que eu penso e vai muito no sentido que o professor falou aí durante essa uma hora. Professor, eu gostaria de discordar com algumas perguntas aí dos meus colegas, mas eu vejo que a assistência ela não pode ser só negada ou negada com a justificativa de eventuais episódios de corrupção ou de erro ou alguma coisa assim, que isso não é o geral da assistência, né? De uma forma geral, eu sou colega do senhor nesse ponto, eu trabalho no Instituto Federal Minas Gerais, no campo de São João do Gerista, sou da área de administração. Legal. E aqui é um lugar muito carente, professor. A gente está aqui no finalzinho do estado de Minas. Se não fossem as nossas bolsas permanência, as nossas bolsas assistenciais aqui, a nossa evasão já é razoavelmente alta. A gente tem tentado desenvolver algumas atividades aqui para reter mais, para segurar, né, não reter, mas para evitar evasão. E não fossem as bolsas, que infelizmente sofremos um corte de 14,2% aí no ano de 2022, agora com uma promessa de desobstruição de 7%, mas eu quero dizer que aqui a gente não são todos os episódios assistenciais onde existe a corrupção no desvio. Aqui, principalmente, a gente, quem sabe da área pública, o senhor sabe, a sabe, a gente, nessas instituições do executivo que não são ligadas ao governo no sentido administrativo, prefeitura ou uma câmara, a gente não pega no dinheiro. A gente não toca no dinheiro. Exato. Então, assim, no nosso caso aqui, e nas universidades, de uma forma geral, esse discurso de corrupção, de desvio, é meio fraco, porque a gente não toca no dinheiro. São processos, né? 3 orçamentos para tudo, justificativas para tudo. Todo o Instituto Federal ou Universidade tem um procurador federal, onde todas as contas e licitações têm que passar, inclusive as bolsas. Enfim, não vou me demorar, não. Mas eu gostaria de parabenizar o senhor pela fala. Obrigado, fantástica, aliás, cada vez mais a gente
gente, principalmente com essa forma didática que o professor apresentou o trabalho, a fala dele já, eu agradeço e eu só quis falar no sentido de que eu coloco muito do que foi exposto aqui hoje, professor. Muito Perfeito. obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigada, Patrício. E a gente sabe que luta é que as instituições federais têm vivido aí, né? Hoje eu conversando com uma amiga, professora da UFOP, vai estar aqui com a gente na quarta-feira, e ela é pró-reitora dos assuntos educacionais, né? Da assistência, né? Então ela estava lamentando comigo exatamente isso, os cortes. Tá bem complicado, bem difícil. Verdade. Nós temos Obrigada, Patrício. Nós temos o Anderson, depois eu quero fazer a ponderação ainda sobre as colocações. Anderson, por favor. Boa noite, professor André. Boa noite, querido. Ambiente, nobres colegas de sala. Também queria parabenizar, parece que foi muito proveitoso. Obrigado. Fazer só um contraponto. Eu trabalho com administração de imóveis e outras coisas. A gente tem muito problema no âmbito público quanto ao atendimento. Não se sabe se é uma preguiça do funcionarismo que está no balcão, ou se é uma falta de estruturação que vem da ordem hierárquica, porque tem muita gente que entra e praticamente não sabe o que tem que fazer. Eu enfrento muito problema realmente de falta de informação. A exemplo, aqui em Guanhães, tinha requerimento com 3 anos de atraso. Reiterei, a gente teve que chegar ao ponto de entrar com mandado de segurança para conseguir informações. Então, assim, eu acho que teria que ter uma estruturação completa da questão da administração pública, voltada para o atendimento ao público e também as informações que são solicitadas, porque tem muito requerimento que ele é ignorado. E o não prestação pela máquina pública do retorno, nem que seja um negativo, ele caracteriza também um crime contra a administração pública. Perfeito. Então, assim, isso teria que ser incluído em uma reforma geral, até na questão do trabalho do próprio servidor público também, né? Não só do privado. Bom, era isso, Anderson. Vou tentar fechar aqui. Tentar fechar aqui, tá, Ariete, pra gente, porque já são 1h30 já. Né? Obrigada, Anderson. Bom, assim, em relação às ponderações do Patrício, eu tenho acordo, né, e eu vou um pouquinho mais longe, assim, viu, Patrício, em relação ao que tu colocaste aqui. Eu acho que a gente tem um problema de compreensão do que é a política pública numa sociedade como a brasileira, quando a gente fala em distribuição de recursos, né? Então, esse imperativo moral vigente que aponta sempre para uma desconfiança em relação à necessidade das pessoas, ele acaba gerando também esse cenário em que as pessoas não se sentem dignas, né, de receber um recurso do Estado. Acho que esse é um ponto, né, e aí, como quando tu fala da questão das bolsas permanentes, eu trabalhei num campus pequeno do IFSU aqui e sei o quanto as bolsas permanentes são determinantes, né, para que os estudantes, por exemplo, em cidades que não têm a menor ideia do que é a rede federal, se mantenham dentro da instituição, né, pela integralidade dos cursos, pela exigência acadêmica. Então, e muitas vezes estudantes de baixíssima renda, carentes e tal, que vêm para as nossas instituições e encontram ali uma possibilidade real de transformação da sua realidade, né? E acho que esse é um grande mérito que tiveram os governos, tanto os dois governos do ex-presidente Lula, o governo e mais um pouco da ex-presidenta Dilma, no sentido da interiorização da rede federal, tanto de educação profissional e tecnológica quanto do magistério superior, né? Ou seja, levar as universidades e os institutos federais cada vez mais para o interior do país, para permitir, inclusive, que mais pessoas tivessem acesso à educação de qualidade. Isso é um ponto determinante. E eu concordo contigo, viu, Patrício? Acho que, infelizmente, as instituições públicas, no caso da educação especificamente, se vendem, né, para usar um termo do mercado, se vendem muito mal. A gente não tem propaganda de nós. A gente não se apresenta para a sociedade e diz, olha, nós estamos aqui, nós temos formação de qualidade, né? O nosso desempenho em relação a outras instituições internacionais é semelhante quando fazemos as mesmas provas. Os nossos estudantes, nosso quadro administrativo, nosso quadro docente
tem sempre profissionais qualificados. Então aparece sempre essa dimensão negativa do serviço público. E aí me pego no que nos colocou o Anderson aqui, em relação à reforma. O serviço público vem sendo reformado, viu, Anderson, processualmente desde o governo Fernando Henrique. Né? Há uma série de mini-reformas que vão acontecendo. Bom, o que é possível perceber, e aqui te fala alguém que já trabalhou numa prefeitura também, é que a dimensão do serviço público no campo municipal é completamente diferente da dimensão do serviço público no campo federal. Né? O serviço público ainda no município, mesmo com atores e sujeitos concursados, ainda tem uma lógica muito de uma relação quase que familiar ou familística, né? De sujeitos os concursos, e eu te digo isso porque estou aqui participando da construção de um concurso público na cidade onde moro, por causa da questão da política de cotas com recorte étnico-racial, os concursos ainda têm uma exigência baixíssima. Né? Então, reformar o serviço público, quer dizer, que tipo de reforma é essa? Porque uma das dimensões que me parece de responsabilidade do Estado é, sim, ofertar um serviço público de qualidade. Né? E aí me permito dizer o seguinte, quando um colega meu, né, quando a minha companheira, que é professora da rede municipal, né, que faz 5 anos de graduação, faz bacharelado e licenciatura, faz 1 ano e meio de especialização, agora concluiu o mestrado, para ganhar não mais do que R$3.000 de salário, né, sem estímulo nenhum para fazer um doutorado, vai fazer, obviamente, porque tem a pretensão de trabalhar em outras redes. Né? Bom, qual é a reforma? Né? Qual é o ponto de inflexão? Porque, assim, o serviço público, ele deve atender ao público. Esse é o princípio, certo? Pode parecer tautológico, no entanto, não é. O serviço público deve atender ao público. Agora, em que bases isso se dá? Né? Nós temos, em média, uma remuneração baixíssima nos municípios. Né? Em geral, o servidor público municipal, afora aqueles que ocupam cargos de nível superior, que são ligados, em geral, a gabinetes de prefeitos ou secretários, né, tem que complementar a carga horária fazendo outra coisa. Eu tenho amigos aqui em Pelotas que trabalham na prefeitura de motorista e depois, no segundo turno, vão trabalhar em transporte por aplicativo, que é para complementar a renda. Né? Então, essa dimensão é importante. Por óbvio que, na relação com o público, bom, você tem que ter servidores qualificados, consigam dar informação e tal. Agora, acho que isso a gente tem que ver em que segmento do serviço público isso se dá. Né? E aqui não é desqualificar os colegas que trabalham no município, não, muito pelo contrário. Eu gostaria mesmo, e é interessante pensar, né, professora Ariete, o projeto inicial, quando se constituiu, por exemplo, o piso nacional do magistério, o projeto inicial que estava lá no segundo mandato do ex-presidente Lula e que não se conseguiu implementar no governo da presidenta Dilma, é que os colegas que trabalham no município recebessem o mesmo salário dos professores da rede federal. A ideia era essa. Não aconteceu. Acho que há uma exceção, que é o caso do Maranhão, e o Ceará, que também consegue dar conta de ter um salário, uma remuneração decente para os seus professores, mas fora isso, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, só para se ter uma ideia, para falar de educação, né, só para se ter uma ideia, os professores da rede estadual passaram 5 anos recebendo salário parcelado. E quando faziam greve, iam para a rua, apanhavam da polícia militar, tomavam spray de pimenta no rosto por estar reclamando dos seus direitos. Né? Não dá para esquecer do famoso caso Beto Richa, no Paraná, né? Que mandou a polícia avançar sobre os professores, né? Porque os professores reclamavam um aumento de pouco mais de 20% no salário. Então essas dimensões são importantes. Quando eu falo, né, talvez uma reforma administrativa seja bem-vinda, mas qual reforma? Aquela que vai tornar mais isonômico o serviço público ou aquela que vai gerar mais disparidades? Porque a gente tem carreiras, por exemplo, típicas de Estado hoje, como auditores fiscais, que ganham 60, 70, 80 mil reais. Né? Que conseguem acumular uma série de beneplácitos ao longo da carreira. Ao passo que nós, por exemplo, professores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a reforma de 2013, que por um detalhezinho não me afeta, vamos acabar a nossa carreira recebendo o teto do INSS hoje. Então, quer dizer,
há uma distorção aí, mas enfim, acho que inclusive o próprio Pacto Federativo, Anderson, seja possível de se desenvolver um debate a respeito disso, mas infelizmente não temos tempo, quem sabe num outro momento. Deixa eu só fazer uma complementação, André. Eu trabalhei 7 anos e meio na administração pública aqui. Eu entrei como motorista, pouco tempo eu era coordenador e terminei como diretor de transporte e fiz parte de 5 conselhos do município também. Então, assim, eu vi muito disso que o senhor está explanando, mas, assim, o que eu quis dizer em sentido de reforma, claro que tem a questão trabalhista e pecuniária, mas, assim, ser realmente um serviço prestado para o público. Eu percebi muita particularidade de cada servidor, entendeu? Então, assim, eu creio que um jeito viável de resolver seria um apuramento por resultado, por quantidade de atendimento, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim. Perfeito, perfeito. Não, eu entendo o teu argumento. É que, como eu te disse, né, isso aí dá vazão para uma outra aula, para uma outra discussão, que é justamente as condições, né, de funcionamento e estrutura do serviço público no Brasil. Mas, buenas. Professor Ariete, eu quero agradecer de pronto, né, enquanto acho que ainda estamos gravando, estamos gravando ainda, eu quero agradecer de pronto a confiança, quero me colocar à disposição, sempre que vocês julgarem necessário e eu puder contribuir. É a minha responsabilidade, é uma responsabilidade cidadã, como docente, como cidadão. Me parece necessário hoje que a gente construa esse tipo de laço, né? Porque senão me parece que a sociedade brasileira tem 2 possibilidades hoje e eu defendo a possibilidade da reconstrução a partir da formação de laços cada vez mais consistentes e cada vez mais distantes para que a gente consiga de fato abarcar uma transformação que seja para toda a sociedade. Muito obrigado pela confiança e pela atenção de todas e todos até agora. Professor, somos nós a agradecer, né? A gente sabe que toda fala é preparada, um professor nunca chega em sala de aula sem estar articulado, né? Então, muito obrigada pelo seu saber, pelo seu tempo, e o convite já fica para o semestre que vem para podermos falar sobre o racismo estrutural, que é a pauta do senhor, e que nós precisamos conversar sobre cada vez mais, né? Lutando, que é um processo de luta, né? Lutar para que essa sociedade, a nossa sociedade, onde nós vivemos, onde filhos nossos aqui estarão, tenha mais, né? Seja pelo menos menos injusta, menos desigual, porque da forma que tá difícil, tá doído para todos nós, né? E recebo o meu abraço, recebo o abraço da Sidmara, acabei falando com ela aqui. Ah, que legal. Eu estou adorando a sua fala, ela manda um abraço. Ah, muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. E meus alunos, até amanhã, muito obrigada. Da mesma forma. Professor, muito obrigada. Da mesma forma. Contem comigo sempre, tá bem? Vamos conversando. Boa noite, boa semana. Obrigado. Tchau, tchau.